Se você pegar pela popularidade das imagens aqui dentro do Leonardo, né? Se você voltar aqui, por exemplo, para a home do Leonardo, você vai ver que muitas das imagens que mais atraem, dessas que estão em trending aqui, elas usam essa parada da iluminação como um argumento, né? Olha só essa menininha aqui, por exemplo. Ela tá usando lá o element do Glow Wave e o Sparkle Core para compor ela, né? E a iluminação, o brilho da imagem é o argumento principal. É por isso que a imagem é tão bonita. Aqui a mesma coisa, ó. Tem um motoqueiro aqui, sei lá, um carinha do Halo, e ele tá também com a iluminação sendo o ponto principal da imagem. Todo o fogo aqui nele, a espada dele de fogo, é o que atrai mais na imagem. Se você for descendo aqui, tem muitas imagens que usam essa parada da iluminação, né? Olha só aqui também, ó. O sol tá fazendo toda a imagem se iluminar aqui, tá virando um ponto de muito interesse da imagem, né? Não é só a personagem, não é só o estilo de arte, é meio que o pôr do sol aqui também em tudo isso. Se descer mais aqui, ó, o fundo dessa imagem também, aqui a iluminação não é primordial, essencial, mas ela é algo muito importante, faz a imagem sair, né, de um chapadão aqui de desenho e pegar um aspecto 3D muito massa por causa desse flare aqui, ó, por causa desse ponto de iluminação aqui atrás. Então olha só como a iluminação é importante, a iluminação é muito importante, ainda mais para trazer interesse. Esse filtro aqui é o Leonardo Lightning XL. Certo? Esse filtro aqui, ele é um filtro novo, é um dos mais novos que tem, são esses dois os mais novos, o Lightning XL e o Anime XL. E eles são filtros que eles são específicos para fazer esse tipo de coisa, né? Um filtro específico para mexer com a luz, do jeito que é uma luz de um raio, por exemplo. Então aqui eu fiz alguns experimentos também. Peguei aqui, por exemplo, o Lightning XL e misturei ele com o Glow Wave, que é um element que vai dar mais cores, né, para iluminação. Então eu pensei, pô, se eu colocar só o Lightning, ele vai fazer um raio sempre da mesma cor, porque ele é focado em fazer raios, né, em fazer esse tipo de trabalho, só que ele não necessariamente vai fazer uma coisa mais mirabolante. Então eu incluí o Glow Wave aqui como element, por quê? Porque daí ele vai pegar esse raio e vai fazer esse raio mais colorido, né, em cores diferentes, ou vai dar um aspecto diferente, do jeito que é essa imagem aqui. O raio sai de um aspecto azul e ele já vai passando para um aspecto mais roxo, né, conforme ele desce aqui e encontra a água. Meu, ficou show de bola. Dá todo um ar, né, de filme, de uma coisa muito grandiosa, usar uma configuração um pouquinho mais diferente do que é normal, né, um pouquinho mais elaborada do que uma configuração padrão, aí escolher só um filtro e ir só pelo prompt. Olha só como que fica mais legal, né, como é que fica mais chamativo, né? Essas primeiras aqui ainda tava mais normalzinha. Aqui em cima eu já consegui dar um aspecto melhor. Eu até diminuí o Glow Wave aqui, né? E eu dei, se eu não me engano, uma mudança no prompt também, porque aqui eu coloquei que era uma tempestade grande, né? A Giant Lightning Storm. E aqui embaixo não, eu tinha colocado só que era uma tempestade. Aqui, como eu aumentei, né, no prompt a proporção da tempestade e dei uma mudancinha aqui no element para ele ficar um pouquinho mais leve, né, para ele mudar menos de cor durante a composição do raio, ele já fez uma coisa mais legal. Aqui em cima, ele acabou fazendo também uma coisa mais dark, porque eu tentei misturar um element a mais. Aqui eu coloquei o CG no ar, né, que é um element que ele vai trazer um aspecto mais dark para a imagem mesmo, ele vai deixar o negócio mais sombrio. Eu quis trazer isso, mas eu achei que ficou bem mais massa essa daqui, que já não tem esse aspecto sombrio, que faz o raio brilhar bastante, né, e o Glow Wave aparecer bem mais, né, que é essa cor toda que o raio tem. Meu, essa imagem aqui ficou animal, ficou muito, muito louca. Você vai trabalhar raio, vai trabalhar uma iluminação natural. Geralmente o raio vai aparecer de noite, mas ele tem esse aspecto, né, de brilho, ou pode ser até algo que não seja um raio, mas que seja um brilho muito grande, como uma luz neon, ou se você vai fazer algo mais puxado para o cyberpunk. Então você vai usar bastante aqui essa parada do Glow Wave. Glow Wave mata a pau esse tipo de iluminação, iluminação que precisa ser forte e colorida, né? Ela não é uma cor só, ela não é chapadona, ela tem um degradê, que nem é esse caso aqui, né? Ela sai do azul, passa para o roxo, isso daqui é um degradê que vai pegando várias cores e traz esse aspecto todo para a imagem. Vamos pro próximo aqui, ó. Eu dei uma desenvolvida numa parada que tá acontecendo aí agora, que é o lance da aurora boreal, né? Que tá aparecendo nos Estados Unidos em lugares que não estavam aparecendo antes. E eu fiz uma simulação aqui da aurora. Nessas primeiras imagens aqui eu tava usando o Cinematic ainda e ele tava tentando colocar um personagem, né? Mas aí o que eu fiz? Eu mudei e coloquei aqui o Environment, né? Que é uma especificação do filtro aqui, certo? Aqui do lado, em que eu troco, né? Eu troquei de Cinematic para ambiente. Então ele entende agora que eu não quero mais construir necessariamente uma cena, não tem que ter um personagem, uma história. Eu quero representar um ambiente dentro do meu prompt, né? E aí no meu prompt eu fui lá e coloquei que eu queria, né, uma aurora boreal gigante se formando em cima da Times Square em Nova York. Então ele saiu, né, de trazer isso aqui,
né, de trazer personagem e uma visão mais chapada do chão. Até fez um ou outro aqui mais legalzinho, mas aqui ele já conseguiu fazer bem melhor, né? E aí olha só como é que ficou essa imagem aqui, já ficou muito mais massa a aurora boreal lá em cima. Ele já conseguiu trazer todas as imagens aqui, já pegando esse aspecto de environment, né, de ambiente. E ele fez, nossa, umas imagens muito loucas também, essa aurora boreal. Só que ele não trouxe tanto a mudança de cor, né? Aqui ele trouxe muito verde. Aqui eu estava usando um Glow Wave 0.2, não mudou muito a cor. Aqui em cima eu já troquei para 0.5 do Glow Wave para ele tentar trazer a mudança de cor que eu falei, né? Aquela pegada toda do degradê das cores, ele sair só do verde e ir para outras cores. E, meu, ele fez uma coisa muito louca isso daqui. Essa imagem aqui ficou parecendo o Ghostbusters, sabe? O final do Ghostbusters, que começa a vir um monte de fantasma lá de sei lá da onde que é que eles vêm. Mas ficou muito doido esse daqui, pra mim ficou a melhor imagem por causa da aurora. Aqui embaixo ainda ele trouxe poucos detalhes da cidade. Isso eu acho que foi porque eu não especifiquei no filtro, né, ou no prompt aqui que tinha que ser realismo. Eu ainda estou usando aqui o Lightning XL, né, o Lightning XL, para fazer essas imagens, e esse filtro ele não é necessariamente realista. Ele é mais voltado para a parada da iluminação em si. Quando a sua imagem tiver essa premissa, né, de ser uma imagem baseada em iluminação, que nem é a da aurora boreal, ou a do raio, ou a do incêndio, né, ou do vulcão, elas são imagens que são baseadas na iluminação, né? O ponto central da imagem também é o ponto central de iluminação da imagem. Então, esse filtro serve muito para fazer imagens como essa. E são as imagens assim que mais atraem.